Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abre comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 15. O texto é muito conhecido, mas nós vamos falar nessa noite sobre algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou tentar de todas as formas, repito, vou tentar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Já tem 3 ou 4 dias que Deus está tratando ao meu coração nessa palavra, e eu quero tentar, no pouco tempo que eu tenho, transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Gênesis capítulo 15, no verso 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Pula para mim para o versículo 8. E ele disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma pomba e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, ou seja, em terra estranha. E servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus amorreus não está cheia ainda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Quantos podem dizer amém? Muito obrigado, podem se assentar aí com a graça de Deus. Eu pretendo ser sucinto, mas o texto começa no versículo 1, o Senhor dizendo para ele: não temas, porque eu sou o teu escudo. Aleluia. E Deus continua dizendo: o seu galardão será muito grande, ou seja, a sua recompensa será muito grande. Deus não chama ninguém sem antes fazer-lhe a promessa e, consequentemente, se formos firmes, fiéis e constantes, a recompensa virá. O galardão virá. Glória a Deus. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Mas Abraão olha para Deus, né? Na verdade, Abraão
mas é a mesma pessoa, ele vira para Deus e diz: Senhor, mas como isso pode acontecer? Eu não tenho descendente, eu tenho o meu servo Eliezer. Depois ele fala: então vai ser Ismael. Eu não tenho filhos. Mas o Senhor diz para ele: meu filho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se você pegar o capítulo 15, ele se resume em uma pergunta. Abraão perguntando a Deus: como eu vou herdar a minha promessa? Faça essa pergunta, diga: como eu vou herdar? Não almoçaram, não tomaram café e nem lancharam à tarde. Vamos lá? Como eu vou herdar as promessas de Deus para a minha vida? Como eu vou herdar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele faz uma pergunta e Deus responde com um sacrifício. Deus fala: eu quero que você faça um sacrifício para mim. Eita, isso aí que é interessante. Ele faz uma pergunta: Senhor, como eu hei de herdar? Era simples, né? Deus virar e falar assim: não, é isso, mas Deus põe um sacrifício primeiro. Nada é sem sacrifício, irmão. Aprenda uma coisa: no reino, nada é sem sacrifício. Você primeiro tem que sacrificar, para depois Deus te responder, para depois Deus cumprir. E eu vou provar para você dentro da Bíblia nessa noite. Ele disse: Senhor, mas o que eu vou fazer? Como eu hei de cumprir isso? Como isso vai acontecer? Então diz o Senhor: toma uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3, tinha que ser 3 anos. E eu vou explicar para você por quê que tinha que ser de 3 anos. E aí você pega uma pomba e uma rolinha. A bezerra e a cabra ele partiu no meio. Fez um altar e colocou uma metade de um lado e a metade do outro, porque tinha que ter um espaço no meio. Já eu te explico. Metade de frente para metade, mas as rolinhas e a rolinha e o pombo ele não partiu. Por quê? Porque uma era oferta pelo rico e outra era oferta pelo pobre. Não partiu. Eita. Deus não faz distinção entre o rico e o pobre. Deus não é favorável a um e desfavorável ao outro. Aos olhos de Deus todos somos iguais. Eu preciso repetir isso? Aos olhos de Deus todos somos iguais. Não existe melhor, não existe maior, não existe mais. Ninguém tem uma estrelinha demais no seu ombro. Diante de Deus não. Todos somos chamados para servir, para sermos servos. E ele diz: olha, coloca aqui os animais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é o sacrifício de Cristo prefigurado. Ele diz: 3 anos, Pai, Filho e Espírito Santo. Também os aspectos da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. São 3 atos poderosos. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. 3 atos, 3 anos e meio. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí o Senhor pede a Abraão, ele faz o sacrifício, mas Deus derrama sobre ele um profundo sono. Ele dorme. Quando ele dorme, na verdade, antes dele dormir o sono, as aves tentavam atacar e ele as enxotava. Sabe o que é isso? Ele as afugentava, para que elas não atacassem, para que elas não tocassem no sacrifício. Existem algumas coisas que eu quero falar com você. Esse negócio de enxotar as aves é um período entre a aceitação do sacrifício, entre o sacrifício e a sua aceitação. Nem sempre os sacrifícios são aceitos.
Ele fez o sacrifício, agora, para Deus aceitar, esse período de espera, ele tinha que estar numa espera vigilante, espantando as aves. Existem duas coisas aqui que simbolizam enxotar as aves. Ficar dizendo, batendo as mãos e mandando elas saírem. O primeiro simboliza demônios. Em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 20, diz: de maneira nenhuma, nem no seu pensamento, amaldiçoes ao rei, e nem no interior do teu quarto amaldiçoes ao rico. A palavra amaldiçoar no original do hebraico significa falar mal de, ou falar mal de alguém. A Bíblia está dizendo que nem no seu pensamento fala mal do teu líder, da tua liderança. O rei ali traduzindo a liderança. Também diz, nem no teu quarto, no interior do teu quarto, fale mal daquele que prospera. Aquele que prospera é aquela pessoa que Deus está abençoando. Esse é o rico, é aquele que prospera. Então você não tem que falar mal da vida de ninguém. Porque lá no final do versículo 20 de Eclesiastes capítulo 10, fala que as aves dos céus pegariam as tuas palavras e levariam. Essas aves descritas em Mateus capítulo 13, do versículo 4 até o 19, a Bíblia explica que as aves do céu são demônios. São esses demônios que levam a sua voz. Logo, eu entendo e compreendo que bênção é o bem em ação, maldição é o mal em ação. Porque o diabo, ele trabalha nas tuas palavras. É por isso que ele diz, não fale. Porque essas aves levariam tuas palavras. É verdade. Há pouco tempo em Belo Horizonte, um casal chegaram para assinar o divórcio. A mulher crente, o marido não. Aí ele olha para ela e falou, de tanto você falar que a gente ia separar, olha a gente assinando o divórcio aqui. Há poder em suas palavras. Vigia. Cuidado. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que você fala. As aves dos céus levariam a tua voz. Sabe o que é isso? Os demônios dão notícias. O inimigo não sabe o que você pensa, mas ele sabe a sua reação com relação à seta que ele te lançou. Então, de acordo com a sua reação, ele fala, consegui, atingi o alvo. Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você expressa, mostra que o inimigo te derrotou. O primeiro campo de batalha do cristão é na mente. Se o inimigo olhe para mim, se o inimigo te derrotar na mente, já era, querido. Você pode até tentar no corpo, mas não vai conseguir. O primeiro campo de batalha do cristão é na mente. Você tem que vencer o inimigo na sua mente. Se você vencer ele lá, já era o restante. Mas se você perder também, não adianta você ir para o campo de batalha. Você será facilmente derrotado. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos. Por quê? Porque eles não vigiam, porque eles não conhecem as estratégias de Deus, eles não conhecem as armas da milícia. A Bíblia diz, as armas da nossa milícia, elas são espirituais e são poderosas em Cristo Jesus. Então Abraão enxotava as aves. Enxotar as aves também quer dizer, não aceite aqueles que vêm falar mal, aqueles que vêm criticar. Quando Jesus, ele morre na cruz, seu corpo nu, exposto, era assim que ficava. As pessoas que morriam morte de cruz ficavam expostas até se decomporem. Preste atenção. Ficavam expostos até se decomporem. Então, as aves de rapina, elas vinham e começavam a comer a carne já apotrefada. E começavam a comer, a atacar o corpo daquela pessoa. Mas pasme você, diz a Bíblia Sagrada, que um homem temente a Deus, servo de Deus, José de Arimateia, que era senador da República, então ele vai até Pilatos, reclama o corpo. Então eles tiram o corpo, envolvem o corpo num grande lençol caro e fino e sepultam o corpo. Sabe o que é isso? Você deve proteger o corpo. Não entendeu, né? Essas aves que atacam o corpo são os urubus que estão lá fora falando mal da igreja, que falam mal dos teus irmãos, que falam mal da tua liderança. E sabe qual é o seu papel? Envolver o corpo, proteger o corpo. Pode aplaudir, Jesus. Proteja o corpo, envolva o corpo.
Você não deve proliferar, você não deve divulgar as desgraças alheias. Sua boca não é para isso. Sua boca não é para divulgar os erros dos outros. Sua boca não é para profanar. Não. Pelo contrário, você tem que enxotar as aves. Afugenta, ó, sai, show. E Abraão estava enxotando, mas tem uma outra coisa que significa enxotar as aves ali. Já eu chego. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Abraão enxotando as aves. E José envolve no corpo. Sepulta o corpo para não ser atacado. Aleluia. Mas aquele ato de Abraão também simboliza e tipificava o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, aonde ele expôs e derrotou 850 profetas de Baal. A diferença entre o sacrifício dos profetas de Baal e o sacrifício de Elias, sabe qual foi? Sabe onde está a diferença? Eu vou falar para você. A Bíblia diz que eles ficaram lá, tentaram, chamaram, gritaram, Baal, Baal, Baal. E Elias ria, grita mais alto, talvez ele está de férias. Talvez ele está dormindo. E a Bíblia diz que eles se cortavam. Mas quando chega a vez de Elias, eu já preguei isso aqui esses dias sobre Obadias. Ele fala assim, derrama água. E naquela época era época de seca. Havia 3 anos e meio. Água era algo muito precioso, mas sempre tem alguém para oferecer algo precioso no reino. Você está aqui? Eu vou repetir, porque você não pegou. Você ainda está aí desnorteado ainda com isolamento social. Você ainda está afastado da igreja. Deixa eu falar com você. Sempre vai ter alguém para oferecer algo de precioso no altar. E ele vem e derrama água. Quem fez isso? Obadias. Aquele homem que sustentou e cuidou e honrou de 100 profetas, que dividiu em 2 grupos de 50 e escondeu, guardou eles numa caverna. Glória a Jesus. Então ele derrama água. Aí sabe onde está a diferença? Elias invocou o nome do Senhor. A diferença está em invocar. Vira para o teu vizinho e diga, a diferença está em invocar o nome do Senhor. E o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o teu Deus, o meu Deus, Ele vai responder com fogo. Diga, Ele vai responder com fogo. Diga, Ele vai responder com fogo. Pegou aí? Foi ou não foi? Deus não respondeu com fogo? O fogo não desceu, não consumiu a oferta, o holocausto? Pois é, quando Abraão se cansa, Deus derrama um sono, Abraão dorme. Deus derrama um sono profundo. Eu amo a Bíblia. É quando Abraão acorda que ele olha, ele vê uma fumaça, ele vê um fogo, e havia uma tocha. E essa tocha ficava passando entre as metades. Ela ficava para lá e para cá. Você não está entendendo nada, né? Sabe o que simboliza essa tocha? O mover do Espírito. O Espírito se movendo entre uma metade e outra. Sabe o que é isso? É o Espírito se movendo na minha vida, na sua vida. É o Espírito se movendo no altar. É o Espírito se movendo no sacrifício. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Aleluia. Aleluia. Abraão dorme um sono profundo. E a Bíblia diz que houve trevas ali, sabe por quê? Houve um momento de escuridão, sabe por quê? Era para simbolizar na hora do sacrifício de Cristo. Houve trevas. De meio-dia até as 3 da tarde. Quantas horas? 3. Tudo está girando em torno de 3, está entendendo? Ou está difícil eu te explicar? Aí quando Abraão desperta, que ele tem a visão, que ele vê a tocha passando no meio, o fogo. Ai, meu Deus. Aí Deus então fala com ele. Versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Assim aconteceu na terra. Cristo morre na cruz. Houve trevas.
Então Deus diz a Abraão: saibas que de certo que peregrina será a tua descendência, e servi-los-ão e afligi-los-ão por 400 anos. Deus vira para ele e fala assim: ó, por 400 anos, sua descendência, todo o seu povo, eles vão ser escravos em uma terra, lá no Egito. Eles vão ficar lá 400 anos. Vocês vão ficar lá. Mas no final, quando terminar, eu estou fazendo duas coisas grandes. Primeiro, sua descendência vai ser escrava. Mas sabe por quê? Porque, olha o versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual eles servirão. Depois eles sairão de lá com grande riqueza. Quando Israel sai do Egito, sai com riqueza ou não? Ouro, prata, gado, vestes, sim ou não? Deus já profetizou aqui, ó. Isso vai acontecer lá em Êxodo, mas no versículo 14 de Gênesis 15 já está falando. Deus está falando: eu vou tirar eles com grande riqueza. Mas o forte está aqui, ó. Deixa eu te falar. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração eles vão voltar para cá, quer dizer, quarta geração, cada geração era 100 anos. 400 anos foi o período que Israel ficou lá no Egito. E ele diz: a quarta geração voltarão para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. A taça de iniquidade, é sobre isso que eu quero falar. Nós caminhamos para chegar aqui. E é aqui que eu quero falar. 4 gerações. A primeira geração de Abraão. Segunda geração, a geração de Isaac. Terceira geração, a geração de Jacó. E a quarta geração, os filhos de Jacó. Então são 4 gerações. Depois dessas 4 gerações, eles então vão retornar. Mas enquanto isso acontecia, a taça de iniquidade dos amorreus, ela ia encher. E é sobre isso que eu quero pregar, tá vendo? Demorou tanto para chegar aqui. Você sabia que existe uma taça de iniquidade? O que é a taça de iniquidade, pregador? O que é a taça de iniquidade? Pastor Luiz Costa, você me pergunta e eu te respondo. A taça de iniquidade é a taça de pecado. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende nada do que está escrito. Porque veja bem, tem a taça de iniquidade dos amorreus, mas tem a taça de iniquidade dos judeus. E assim também tem a minha e tem a sua. Não fica pensando, você que está me assistindo agora, aonde você estiver, você que está aqui na igreja, que você vai ficar aprontando e não vai dar nada. A sua taça está enchendo. E a hora que ela encher, ó, Deus é aquele que sonda, Deus é aquele que conhece o profundo, o escondido, o coração do homem. Deus conhece. Abraão se torna o homem conhecido como construtor de altares. Seja um construtor de altares. Aprenda a fazer sacrifícios. Porque quando nós sacrificamos ao Senhor, quando nós construímos altares, Deus nos responde. E Deus honra. Nesse capítulo 15, o altar de Abraão é ampliado. Sabe por quê? É fruto do encontro dele com Melquisedeque. Aí o altar dele é ampliado. E os cananeus não. Os cananeus ainda não tinham cometido o pecado para a morte. Que existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. Eles ainda não haviam cometido. Então Deus diz: a taça da ira dos amorreus ainda não encheu. Está enchendo. Alguém me dê uma taça aqui? Me dê essa taça aí, João. Pode me dar. Olha essa taça. Ela ainda não encheu. Está na medida. Olha. Imagina, você tem uma taça. Eu não sei como ela está. A dos amorreus ainda não estava cheia. Eu vou até tirar um tiquinho da taça. Olha aqui, João. Olhe para mim.
Aí, lá no livro de Josué, Deus fala com Josué assim, ó, entra, extermina, passa o fio da espada todos os amorreus, todos os cananeus. Quando Deus manda matar mulher, criança, gado, tudo, sabe por quê, irmãos? Às vezes você lê na Bíblia sem entendimento, você ouvindo sem entendimento, às vezes alguns pregadores pregando que Deus mandou matar e tal, como foi pregado aqui na sexta-feira. Eu assisti a live, que Saul recebeu a ordem para matar o rei Agag, o gado, e Saul não fez isso. Quando Deus ele fala isso, irmãos, é porque já encheu o cálice. Porque o tempo da misericórdia de Deus na vida daquele povo já extinguiu. Você sabia que o tempo da misericórdia também extingue? Vai abusando, vai abusando, neném, vai abusando. Aí o tempo da misericórdia se encerra. Deus fala, passa tudo ao fio da espada. A maldade dos cananeus chegou ao top. Irmãos, as maldades que aquele povo fazia era algo indescritível. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e você vai entender os dias atuais. Você vai entender, tem até crente, tem gente de altar que estão fazendo essas coisas. Mas a sua taça está enchendo. Eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus, para falar com você, para você consertar o seu altar, porque você e eu somos construtores de altar. Nós não somos outra coisa a não ser construtores de altar. Você está iludido achando que você tem que curtir a vida, tem que viver a vida. Não. Não tem nem glória. Eu não estou nem aí para o seu glória. Seu glória para mim, está entendendo? Deus tem um cálice onde Ele mede a injustiça de cada povo. Deus tem uma balança onde Ele mede a obra dos reis da terra. Deus tem uma balança onde Ele mede as suas obras. Lembra daquele rei, Mene, Tekel e Persim, pesado fosse e fosse achado em falta? Aí ele chama Daniel, Daniel interpreta e fala, teu reino foi rasgado de ti. Lembra da mensagem de sexta-feira? O teu reino foi rasgado de ti, Saul. Deus deu para o teu próximo. Meu Deus. Quanta gente aí que era para estar bombando no ministério, mas vacilou, está vacilando. Aí sabe o que vai acontecer? Pode até ter credencial, pode até pregar, mas o reino foi rasgado. Deus não rejeitou a alma de Saul, Deus rejeitou o reinado de Saul. Tem muita gente dentro da igreja que tem cargo, que ocupa posição, tem até título, mas Deus já rejeitou o ministério deles. Não rejeitou ele como alma, mas o ministério Deus já rejeitou. É muito forte, gente. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com o evangelho, não brinca. Os amorreus tiveram grande oportunidade de mudar o curso da sua história, como muita gente, mas a misericórdia tem limite. Abraão esteve no meio deles, Abraão mostrou a grandeza de Deus, eles reconheceram o Deus verdadeiro nos dias de Abraão, nos dias de Isaac e nos dias de Jacó. Sabe por quê? Porque Abraão era um construtor de altar. Você é o quê? Levanta a tua mão direita e diga, eu sou um construtor de altar. Não, abre essa boca, não fala como quem está com fome não. Diga com fé, diga com força, eu sou um construtor de altar. Olha lá, baixar, eu vou te dar 1 minuto para você, Deca, Maná, Gadá, Baixar, Abadará, Badababá. Alamancho, Diriste, Amandará, Chacarabadará. Ei,
Ei, Abraão esteve no meio deles, Isaac esteve no meio deles, Abraão testemunhou do Deus verdadeiro. Está entendendo? Tem gente que é crente, tem gente que tem cargo, tem posição, mas não testemunha da glória. Aí fica difícil alcançar essa geração pervertida que está aí fora. Eu vou pregar. Você está pensando? Eu ainda tenho 10 minutinhos aqui, mas esses 10 minutinhos são preciosos. Olha lá. Eles testemunharam a glória do Deus de Abraão. Ló foi testemunho de Deus na casa dos cananeus. Lá em Sodoma e Gomorra, Ló foi testemunha também. Está lá em Gênesis capítulo 13. Eu vou falar alguns pecados que eles cometiam. Tá? Não assusta se aparecer algumas coisas aí. Primeiro, abuso sexual contra seus próprios pais. Os cananeus faziam isso. Estou caminhando. Era um povo que vivia sem ética alguma. Tem ética hoje? As pessoas respeitam os outros? Hein? O que é que a Bíblia diz nos 10 mandamentos? Não cobiçarás. Hã? Não cobiçarás. Hoje tem respeito? Respeita a mulher do outro? Respeita o marido do outro? Respeita? Respeita. Eles viviam sem ética alguma. Comiam carne com sangue. Terceiro, comiam carne com sangue. Tem gente que ama um tal de frango ao molho pardo, né? Menos sangue de galinha. Chouriço. Mas vamos caminhar. Eles inauguravam cidades sacrificando suas crianças. Matavam seus próprios filhos. Inaugurando a cidade, altares. Ei, o altar que Deus está pedindo você para construir não é o altar onde seus filhos serão sacrificados. Não, pastor, isso não existe mais. Existe. Sabe como? A Bíblia diz lá em Deuteronômio: não traga para sua casa nada maldito e nem nada que esteja debaixo de maldição. A primeira coisa que os pais de hoje fazem com a criança, sabe o que é? É dar um celular ou então um tablet. Sabe para quê? Para ser a babá da criança, para não incomodar eles. Se você não queria ter filhos, se você não quer ter trabalho com filhos, para que você teve? Não, eu não tenho medo de ninguém, não tem papa na língua também não. Quando Deus manda eu pregar, eu prego. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Aí a primeira coisa que faz é dar um tablet. Não sabe nem o que a sua criança está vendo. Hoje é tudo pervertido. Tudo tem mensagem subliminar. Com a linguagem que só a criança entende. Aí daqui uns dias, a criança, ela cresce, aí começa a dizer assim, eu tenho uma doença. E fala que a questão de sexo é uma doença. Que nasceu assim, não existe. Se você estudar biologia, você vai ver. Não existe criança nascer somente com um gene, mulher só com gene masculino, ou um menino com gene feminino, isso não existe. Todo ser humano, ele nasce com 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Eu quero ver quem é esse que nasce só com cromossomo masculino ou só com cromossomo masculino. Isso é biologia, prova para mim dentro da ciência. E eu calo minha boca. Prova para mim dentro da ciência. Você fica colocando seus filhos para ver essas coisas. Quarto, eles não honravam as famílias e nem a privacidade de seus pais e nem de seus irmãos. Eles curiavam, abriam a porta com o pessoal fazendo relação. Eles não respeitavam. Invadiam o quarto de suas irmãs, abusavam. Isso eram os cananeus. Olha o mundo de hoje, olha o mundo de hoje. Olha o que é que nós estamos vendo. Imitavam os modelos de cultos egípcios. Eu nem vou falar sobre isso aqui. 6.
Sexualmente não respeitavam seus parentes. Não, não tem isso não. Caiu na rede é peixe. É prima, é irmão, é tudo. É? Sua tacinha está enchendo, viu? Sua taça está enchendo. Sétimo, não respeitavam as mulheres nos dias da separação. Oitavo, sacrificavam seus filhos no fogo em cultos oferecidos a Moloque e a outros falsos deuses. Isso aqui é um pouquinho do que eles faziam. A perversidade era coisa natural nos dias deles. Não é natural no nosso dia? Hoje ficou banal, mata por qualquer coisa. Antigamente, entendeu? Hoje, não é assim? Mata por qualquer coisa. Hoje o povo já anda com um revólver no porta-luva do carro. O nome já fala porta-luva, era para ter uma luva. Tem uma arma. Isso aí já é te dando um leque para você dar um tapa de luva. Uma atitude cristã, mas não, tem um trabucão lá dentro. Se sente valente. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Gênesis capítulo 9, no verso 5 e 6, Deus fala de duas coisas. Deus odeia o homem que tira a vida de outro homem e o homem que tira a sua vida própria. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Você sabia? Eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou explicar rapidamente isso aqui para você. Por isso que é bom estudar. Você sabia que quando alguém matava a outra pessoa, aí ele é levado ao juiz aquela causa. E o parente mais próximo recebia uma carta, um documento, que o nomeava vingador de sangue. O que é vingador de sangue? Aquele documento ficava com aquele membro da família. E ele tinha, por lei, o direito, a liberdade de ir lá e matar aquela pessoa. Porque ele era o vingador de sangue. Então ele podia ir lá matar e não ia dar mais nada, porque acabava ali. Ele tinha a sentença na mão. Agora olha o forte, irmãos. Como Deus é Deus, gente. O forte. Nada impedia ao vingador de sangue, tendo uma carta, um documento ordenando matar aquela pessoa, ele pegar, chegar perto da pessoa e falar assim: olha, eu tenho uma ordem para te matar, mas eu vou te dar uma chance. Eu vou rasgar aqui, ó. Tapa de luva, tapa de luva. Você está precisando disso. Aprender isso é cristianismo. Esse negócio de ir lá fazer, vingar, para com isso. Sua taça está enchendo. Sua taça está enchendo. Aleluia. Ei, deixa eu terminar. Já vou terminar. Meu Deus. 10º, eles amavam a bestialidade. Você sabe o que é bestialidade? Sabe não? Eu estou aqui para te ensinar. Bestialidade é fazer sexo com animal. Você sabe o que eu estou falando. Bestialidade. Tem aí, ó, os montes rodando aí nos grupos, nos telefoninhos. Sexo com animal, com cachorro, com vários animais aí. Tem isso aí, irmão. Isso é condenável. A tacinha está enchendo. A taça está enchendo. Ué, pastor, como você sabe? Porque eu estudei. Eu estudo. Isso aqui, meu irmão, ó. Cuidado com isso. Isso aqui é uma arma, isso aqui é um veneno, isso aqui é um perigo. É um perigo. E agora tem um tal de nude, manda um nude para mim. Pode pregar mesmo? Pode. Com as mulheres velhas, sem vergonha. Fica mandando foto nude, toma vergonha. Sua taça está enchendo, louca. Doida. As mulheres velhas, uns homens velhos, besta. Manda um nude. Pagando de novinho.
pagando de boizinho. Nem eles podem, quanto mais você. Pode pregar mesmo. Ah, rei da pelancada. Mandou nude, enche a boca, mandou um nude. Todo dia eu atendi um Shilgeri lá. Meu Deus, o que eu faço? Sou casado. Uma mulher casada mandou um nude para mim. Eu falei, bloqueia. Exclui. Apaga. E muito me admira uma mulher velha. Tinha que se dar o respeito. Mostrar o respeito. A Bíblia diz que a mulher de Deus, ela é uma mulher piedosa. A Bíblia chama de piedosa. Sabe o que é isso? Cheia do Espírito Santo. Ó, a tocha está passando aí, ó. Eita tocha. A tocha está passando. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu telefone tem senha não. Tem homem, tem mulher que o telefone tem senha. E se pegar, o que você quer que me dá? Dá até briga. O meu não. Até você. Meu telefone na câmera fica com minha secretária. Pode olhar, pode escrafunchar, pode. Não vai achar nada, só Bíblia. E cajada ainda por cima. Vai, besta. Tá achando? Rapaz, a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Não adianta ter conhecimento, ó, aqui na cachuleta e não praticar. E tem muita gente que está passando por cima. Muito jovem aí, ó, toma jeito. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa lá dentro, ele passeia aí, ó. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É por isso que Deus estava permitindo essas nações serem destruídas. Não, hoje é moda. Hoje existe mais de 8.000 sites pornográficos. Você clica ali, é um mundo velho de coisa. Na rede, no seu celular. Aí vem a perguntinha, quem é você quando você está sozinho? Quem é você de madrugada? Quem é você longe do marido, longe da esposa? Quem é? Não, não é quem, não é quem é. Quem é você? Não. Você quer Bíblia? Eu te dou a Bíblia, filho. Quem é você? Enxota as aves, ó. Você não está com essa bola toda, não. Não está. Você está achando que você está abafando? Você está achando que você é o rei da cocada preta? A rainha da cocada preta? Não é, nunca foi. Cheio de bobagem, o inimigo só quer pegar a unção. A hora que pegar, você vai cair na rua da amargura. Eu já preguei isso aqui esses dias. Às vezes tem manicure que quer fazer sua unha só para tocar em você, por causa da unção. Tem pessoa que conversa com você, toca em você, mas o que está naquela pessoa queria tocar era em outras coisas. Mas toca ali, que a unção atrai. A unção atrai invejoso, a unção atrai perseguidor, a unção atrai pombagira. E você fica achando que pombagira só pega mulher? Tem muita pombagira montada no pescoço de muito homem aí. Viu? Porque espírito não tem sexo. Quem te falou que tem sexo? Tem não. Vamos concluir a mensagem. Parar de pregar, né? Tá tarde. Os cananeus, eles estavam presentes quando Deus fez o pacto com Noé. Eles aprenderam a cultuar a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 9, no versículo 20. Eles aprenderam a cultuar. Eles aprenderam que Deus, eles sabiam que Deus recebia o seu culto como cheiro suave. Gênesis 9, 21. Eles sabiam que o suicídio era proibido. Gênesis 9, 5. Eles sabiam
que o assassinato era crime. Gênesis 9:6. Está tudo na Bíblia. Eles fizeram um pacto com Deus. Gênesis 9:9 e 18. Mas não cumpriram. Tem muita gente que fez pacto, aliança. Deus, se o Senhor fizer, eu vou. E não cumpriu. Sua taça está enchendo. Sua taça está enchendo. Eles sabiam que seriam amaldiçoados se atuassem na mesma irreverência e sem temor a Deus, como seu pai Caim. Caim se tornou irreverente, desobedeceu a Deus, atrevido. E ainda por cima, aí quem matou Caim se gabando. Ninguém pode me tocar, eu tenho a marca. Tem? Sua taça está enchendo. A tremenda perversidade que aqueles dias operavam estava chegando ao fim. Ao destruir os homens, mulheres, jovens e crianças, estava fazendo uma purificação naquela terra. O ancião de dias, o nosso Senhor, que era o fogo fumegante, Jesus Cristo, o sol da justiça que se pôs, e o Espírito Santo era a tocha de fogo que se movia e revolvia entre os pedaços do sacrifício. Então, irmãos, olha, o Espírito Santo está se movendo. Só de você estar aqui está havendo um sacrifício. Você deixou de fazer algo, você deixou de estar em algum lugar para estar aqui. É sacrifício. Quando você vem traz seu dízimo, sua oferta, é sacrifício. Quando você faz o seu jejum, é sacrifício. Quando você estuda a Bíblia, é sacrifício. Quando você lê essa Bíblia, coisa que ninguém tem prazer mais, as pessoas hoje não têm prazer em ler a palavra. Um culto desse aqui, para muita gente, não tem valor. Sabe por quê? Palavra. Eles gostam de movimento, de profetada, de pulim, de chupador de cana. É disso que eles gostam. Chupador de cana. Eis que sua taça está enchendo. Porque a misericórdia tem limite. E hoje Deus está te chamando. Deus está te chamando. E isso não é só para os inimigos de Deus, não. Isso é para Israel também. Está escrito no livro de Pedro. Se o juízo começa na casa de Deus, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? O juízo, ele está vindo. E o nosso Deus é o Deus que julga com reta justiça. Eu vou finalizar essa mensagem falando para você sobre 3 tribunais que a Bíblia fala. Isso aqui a gente aprende no começo da fé, viu? Tribunal do Calvário, Tribunal de Cristo, que é o juízo Bema, que é onde a gente vai comparecer quando a gente chega lá para receber o galardão, tá bom? Isso aí é só quem é crente, quem é salvo, que vai participar do Tribunal de Cristo, que é o juízo Bema. É para receber o galardão, a sua recompensa pelas suas obras de crente, de crente. Quantos perdão, quanto amor, quanto cuidado, quanta dedicação, quantas almas ganhou, tudo isso aí. Está entendendo? 1 Coríntios fala que lá na glória nós teremos o brilho. Há 3 tipos de brilho, de veste. Uns receberão o brilho com a glória das estrelas. Outros receberão com a glória o brilho da lua. E outros receberão o brilho com a glória do sol. Imaginou? Imagina essas vestes. Aí vem um medíocre e diz: só Deus chegar lá para mim tá bom, tá? Mas Deus está te dando a oportunidade de você criar riqueza lá em cima. Tribunal do Calvário. Que tribunal é esse? Eu compareço lá o dia que eu aceito a Cristo como meu Senhor. Aí é o Tribunal do Calvário. Sabe por quê? Meus pecados são perdoados ali.
Ali eu me torno uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Se eu fazia, eu paro de fazer, eu deixo de lado. Terceiro tribunal, tribunal do trono branco, do juízo final. Esse aí, ninguém sai vencedor. Todos que chegam ali serão julgados e condenados. Ninguém escapa. Porque a igreja, quando chegar esse juízo, a igreja já foi arrebatada, já está glorificada, já está galardoada, aí ela vai ajudar a julgar. Anjos que estão presos, vai julgar as nações, vai julgar os mortos ímpios de todas as eras e épocas, e eles serão julgados apenas para serem condenados. Não existe segunda chance, já era. A chance é agora, Deus está te dando. A oportunidade é agora. O dia é hoje, a hora é agora. Arrependa-se dos teus pecados. Pastor, o senhor está pregando só para crente. E você pensa que crente não peca? A diferença é que tem um pecado involuntário e um pecado voluntário. A diferença é só essa. Que Deus abençoe sua vida. Já fizeram o sinal para mim ali, ó. O seu horário acabou, rapaz. Está achando? O sistema é... Está entendendo? Posso orar por você? Posso te abençoar? Eu não sabia que a mensagem estava tão ruim, né? Mandaram parar. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Bom para mim que eu vou embora para casa mais cedo. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Olha, Deus faz a promessa, mas vem o sacrifício. E entre o sacrifício e a aceitação, vem um momento de espera. E o momento de espera é o momento de enxotar as aves. Enxota as aves, expulsa elas. Vai vir pensamento, vai vir conversinha, vai vir bate-papo. Sai fora. Porque ele está vindo aí com um grande fogo. O sol da justiça. Grande fogo. E sabe o que vai acontecer? A tocha de fogo vai passar entre as duas metades. Vai provar o seu sacrifício. Se o seu sacrifício for aprovado, então Deus, Ele vai te dar o que Ele te prometeu. Que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão à altura do coração. Eu quero orar. Eu vou orar por você, orar pela sua família. Quero orar também pela Joyce Chaves, está pedindo oração. Por sua avó que está internada. Quero orar pela mãe do obreiro Osmar, que também está internada, nossa irmã Josefa. Nós vamos orar por eles. Quero orar pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Pastor, não estou tendo força. Invoca, o segredo é invocar. Invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invoca o Senhor responde. E responde com fogo. Deus Todo-Poderoso, nessa hora, eu quero orar e apresentar essas vidas preciosas em tuas mãos. Pai, a tua palavra diz no Salmo 91, Ele me invocará e eu lhe responderei. Responde, Deus, nesta noite, pois a tua igreja te invoca, a tua igreja clama, o teu povo clama, Deus, eu preciso de ajuda, me ajuda a vencer, me ajuda a avançar, me ajuda. Pede Ele força, Ele vai te dar. Em o nome de Jesus, Pai, pede Ele força, pede Ele sabedoria, pede Ele discernimento, para você vencer, para você avançar, em nome de Jesus. Pai, visita essas pessoas que estão hospitalizadas, toca, meu Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça, e que haja cura, que haja libertação, que haja milagre, em o nome de Jesus. Eu abençoo esta vida agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga amém. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Quarta-feira nós teremos aqui culto online,
tá bom? Na quarta-feira eu vou trazer uma informação muito importante, tá bom? De um trabalho que a Igreja Quadrangular vai estar fazendo no Brasil inteiro. Eu vou estar trazendo para você, tá? Um culto em casa. Aí eu vou estar trazendo todas as informações para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, você que está aqui conosco presencialmente. Deus abençoe vocês. E até na quarta-feira, se Deus quiser, mais uma live.